Peraí. Vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Jogue duro, aproveite o corte. A minha rua, aliás, um beijão pra galera do Garcia aí. A minha rua, ela, logicamente que tinha um outro contexto, em nível de segurança e tal, né? Mas ela parecia um condomínio fechado, era uma rua sem saída, mas onde a gente brincava livremente. Todo mundo, os vizinhos e tal. E todo mundo se respeitava, as crianças chamavam os vizinhos de senhor, de senhora, aqueles que tinham costume de pedir a bênção a seus pais pediam, não era um costume lá de casa, mas a gente sempre tratou como senhor, senhora, e até hoje. Até hoje, paiinho é paiinho, manhinha é manhinha, dentro de casa, e de uma forma muito natural, isso, né? E a gente tinha também essa questão na escola, os professores eram senhores e senhoras, enfim. Eu sinto isso hoje muito perdido assim. E muitas vezes, porque, aí mais uma vez vem, de dentro de casa não se cria esse costume de senhor, senhora, dar um bom dia, pedir a bênção a quem é de pedir bênção e tal. Então, isso também pode ser traduzido num sintoma que mais na frente pode ser um problema. Como é que a senhora enxerga essa questão? Sim, com certeza, vai se perdendo porque é uma cultura que não está sendo mais propagada. De fato, hoje, eu tenho 2 filhos, né? E meus filhos, eles não falam mais senhor e senhora, né? É uma coisa que a gente acaba até esquecendo. Deixa que fale você, né? Não tem mais que o você é uma forma, vamos dizer assim... Como é que a gente poderia ter naquela época? Era uma forma... Não era mal educada, mas era uma forma... Se igualava. Sem respeito. Isso. Você estava agindo sem respeito quando você não falava senhor e senhora. Então, você fala você, parece que você está no mesmo nível que a pessoa, né? Então, os pais hoje vão perdendo essa noção de trabalhar esses valores com seus filhos e isso vai se propagando. Mas uma questão também que a gente acaba perdendo de trabalhar com os nossos filhos é o respeito pelo outro. Então a gente fala muito mais sobre o respeito por si mesmo, você se colocar, você não deixar ninguém passar por cima de você, né? Do que você falar, meu filho, quando você chegar no local, cumprimente as pessoas. Quando você vê que alguém caiu algo no chão, tente ajudar. Isso é bom, trabalhe com empatia. Ou na própria casa, você solicitar a ajuda dos seus filhos. Então, meus filhos são pequenos, eles têm entre 2 e 6 anos. Mas eu já falo, terminou de comer, pega o prato da pia, ou da mesa e coloca na pia. Vamos ajudar? Algo caiu no chão, por favor, obrigado. Então a gente vai trabalhando esses valores com os nossos filhos, mas é uma questão de reforçamento. A criança, ela aprende por reforço, a criança aprende por repetição. Então todos os dias você trabalhando aqueles valores. Só que hoje nós temos pequenos potes de ouro dentro de casa que não podem ser tocados. Os intocáveis, né? Não vai fazer nada em casa. Os intocáveis, e é assim mesmo. E os reizinhos, né? Meus filhos que fica com o celular o tempo todo assim na cara, ele termina de comer, eu dou mesmo na boca dele, porque ele não consegue, o celular, a mão dele tá no celular, né? Parece que o celular é um filtro de ar, porque se eles tirar o celular morre. Não, é a extensão do corpo. Exatamente. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Meu filho, minha filha, eu amo muito, mas eu preciso trabalhar valores com os meus filhos. Que não deixa de ser amor também, né? Exatamente, que não deixa de ser amor, que não deixa de ser uma forma de você ensinar seu filho como se colocar em sociedade, porque uma pessoa dentro da sociedade, que é uma pessoa empática, que sabe se colocar no lugar do outro, vai ser um bom colega de trabalho, vai ser um bom profissional, vai ser um bom colega na faculdade, na escola, vai ser uma pessoa admirada, até porque são valores que estão se perdendo. Então, se você vê uma criança que tem essa predisposição de ajudar o outro, de olhar para o outro, é uma criança que vai se destacar de forma positiva na sociedade. Então, nós levantamos muito o discurso dentro das nossas casas. Eu, por mim. Meus potezinhos de ouro que não pode fazer nada. Então, a gente precisa ter essa noção também do outro, de servir à sociedade. Acaba que o celular tira esses valores de nós, né? E uma coisa muito importante que eu lembrei agora é que o celular nos rouba o olhar. Sim, com certeza. Principalmente as crianças. Perfeito isso. Sim. As pessoas não se olham mais, é verdade. Entendeu? Agora, tocando nesse ponto do tratamento, eu acho que a sociedade evoluiu. Então, assim, não precisa me chamar de senhora para ter respeito por mim. Eu tenho alunos que me chamam de Elaine, mas a gente sabe pelo tom se está ocorrendo respeito ou não naquele momento. Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho uma aproximação, eu preciso ter uma aproximação com os adolescentes. Porque o perfil do professor
lá no patamar e o aluno aqui embaixo, não existe mais, não tem como existir. É verdade. Né? Até porque hoje a gente é muito mais, né? A gente tem que acolher, a gente supre muitas necessidades da família. Quantos alunos confidenciaram coisas comigo, porque já estavam tão saturados então acaba sendo uma válvula também. Então, agora eu exijo respeito. Por exemplo, na minha sala não usa celular. Não usa. Eu sinto quantos alunos estão aflitos. Eu até já conversei, já tivemos uma conversa aflorada sobre isso. Eu sou viciada pelo celular. Eu tenho um vício, eu assumo. Preciso tratar isso. Mas eu digo isso para os meus alunos. Gente, eu parar de estar no celular para dar aula, passar 4 horas seguidas dando aula, também é um sacrifício da minha parte. Mas eu preciso, eu não posso estar dando aula com o celular, olhando o Instagram, olhando o WhatsApp. A falta de respeito com vocês. Então também, se eu não faço, vocês também não devem fazer. Então a gente tem que fazer, eu tento fazer esses acordos com eles, tendo um pouco de cuidado, porque eu também não sei e não tenho formação especializada para lidar com algum tipo de questão na sala, porque às vezes você tem uma conduta normal, mas cria algo, aí os pais vêm e atacam, né? Porque a professora tal fez isso, aí vem, né? Aí o aluno se sente ainda mais... Exato, a falta de respeito, né? Eu acho que a questão de hierarquia parte muito disso também. Quando eu falo da nomenclatura, senhor, senhora e tal, aí eu repito, eu estou me remetendo à minha época. Mas eu entendo, era importante não era nessa só um época. chamar, não era só um classificar. Por trás disso existia realmente valores que eram... Eu não poderia chegar em casa e dizer assim, meu pai, e dizer o nome da pessoa lá, fulano tá chamando o senhor. Ele ia dizer, o senhor tá me chamando, não é assim que funciona o negócio e tal, e era daquele jeito. Há quem diga que poderia ser uma coisa traumática nos dias de hoje, mas qual é o olhar que eu tô tendo da coisa? Talvez a gente não visse, olha só que eu posso, quem quiser me corrija à vontade, mas talvez a gente não visse hoje, se esse respeito fosse cultuado, não só através de uma nomenclatura, mas o respeito em si por trás. Pronto. Talvez a gente não estivesse vendo hoje tantos filhos desafiando pais, professores que são, como a gente viu, são ameaçados. E vem olhando recentemente de um menino entrar na sala de aula, pegar uma prova, amassar, jogar na cara da professora. Não, recentemente... Você entende? Porque hoje eu acho que essa hierarquia, ela vem se perdendo. Ela se perdeu. E eu bato palmas, e aí eu vou citar um episódio aqui, quem se lembrar vai saber do que eu estou falando. Alguns anos atrás, eu falo de hierarquia e corporativismo também, tudo que está associado a isso, meritocracia e tudo mais. Há tempos atrás, uma certa aluna se matriculou em uma escola militar. E ela, no primeiro dia de aula, apareceu com um fardamento descaracterizado. Sim. Ele se apresentou. Na portaria, ela foi mandada de volta. Porque não poderia ter sido assim. Porque foi a cor da pele. Eu não estou aqui dizendo que não há discriminação, não é isso. Eu não quero ser polêmico nesse aspecto. Só estou dizendo assim. Mas o fato dela ter ido embora, mandado ela ir embora, é porque ela estava com o fardamento descaracterizado. Se você começa numa instituição como essa, bicentenária, a quebrar regras que são tão tradicionais, onde é que isso vai parar? Você entende? Eu estou fazendo um questionamento. Então, talvez seja importante que todo mundo entenda que lá dentro regras são necessárias. Isso não é... Todos são iguais a partir do momento que obedeçam o regramento. Exatamente. Você entende? Então, assim, lógico que você pode analisar concessões. Olha, uma pessoa tem uma determinada deficiência que não pode usar um fardamento acesso. Mas isso aí é uma exceção que tem que ser abarcada. Mas pura e simplesmente porque, sei lá, eu não quero... Eu acho esse modelo não é interessante para mim. Eu sou magro demais, eu sou gordo demais para ele, eu sou alto demais. Não é assim que funciona. Então, hierarquia, meritocracia, obedecer a regras parece que está sendo algo absurdo. É verdade. Você verdade. É nesse sentido, entendeu? Está sendo muito mal visto, interpretado pela sociedade, né? Quando você exige que
algumas regras sejam estabelecidas e sejam obedecidas. Agora, pegando esse gancho, eu vou falar agora do olhar da criança e do adolescente. Sim. Muitas vezes nós temos uma cultura de desrespeito para com eles. E isso acaba sendo um ensinamento que nós estamos transmitindo através da nossa conduta, do nosso comportamento, que vai fazer com que essa criança e adolescente propague isso para os outros. Então, vamos lá. Como a Elaine trouxe, a família, ela tem uma conduta desrespeitosa. Primeiro, o aluno tem uma conduta violenta e desrespeitosa na sala de aula. Sim. E aí, quando você chama a família, você vê a família com a mesma conduta que o aluno e você entende. Esse aluno, ele reproduz o que ele aprende no ambiente doméstico. Com certeza. Então, o que nós precisamos perceber é a culpa sempre é da criança e do adolescente. Ah, meu filho é assim porque ele quer, porque ele gosta, porque ele é mais educado. Mas muitas vezes não, ele está reproduzindo um comportamento que ele vê em casa. Então, ele vai lá e faz o mesmo. Só que quando você vê fora de você, é como espelho. Nossos filhos são como espelho. Quando você vê fora de você, um ser humano, fazendo as mesmas coisas que você faz, mas que você não admite, isso dói, revolta. E você muitas vezes não quer aceitar. Então, só pessoas com um autoconhecimento apurado, que talvez façam aí uma psicoterapia, começam a entender que os comportamentos dos seus filhos muitas vezes são reflexos dos seus comportamentos. E principalmente aqueles comportamentos que você mais repudia no seu filho. E por quê? Porque a criança e adolescente, a criança mais do que o adolescente, mas a criança principalmente, ela é um produto do meio, né? Vamos entrar numa outra grande discussão. Mas sim, a criança, ela reproduz muita coisa que ela vê no seu meio, ela tem como exemplo. Então, a forma como você fala, a forma como você se comporta, claro que ao longo do crescimento dela, estando em outros grupos sociais, ela vai modelando esse comportamento, ela vai modificando esse comportamento na vida adulta, ela pode mudar muita coisa, mas muitos comportamentos, a criança, ela vai primeiramente aprender com o seu primeiro ambiente, que é o ambiente doméstico. Então, a família que está desgostosa com o comportamento dos seus filhos precisa parar e se perceber nos seus próprios comportamentos. Então, enquanto vocês falavam, eu anotei algo aqui. Nunca falar mal do professor, porque o professor é uma figura de respeito em sala de aula, na frente dos seus filhos. Exato. Muitas vezes você discorda em casa de alguma conduta que o professor teve com seus filhos, mas você não deveria desautorizar esse professor na frente do seu filho, falando mal, xingando, desmerecendo, porque aí seu filho que está em convivência todo o tempo com aquele professor, vai chegar na escola e vai reproduzir esse comportamento. E aí vai ser difícil, porque ele não vai reproduzir. Porque foi feito na frente do professor, né? Exatamente. Ele vai fazer na frente do professor. Né? Uma coisa que os pais fazem em casa, ali naquele reduto, o aluno vai chegar no dia seguinte e vai desautorizar na frente do professor. E isso não vai ser com aquele professor em específico que houve o problema. Vai acabar virando um repertório do aluno que acaba tratando todos os professores daquela forma, porque ele acha que ele está agindo de forma correta, já que os pais em casa, né? Exatamente. E ele propaga também para os colegas. Exato, essa falta de respeito. Aconteceu isso com tal professora, então, se acontecer outro episódio, eu também vou agir da mesma forma. Então, tanto em relação aos professores, como também em relação aos alunos, os próprios colegas também. Por isso que hoje, uma estratégia que eu tenho é sempre conversar com os pais sem a presença do filho. Eu peço à mãe, vamos conversar? Só nós duas? Então, deixa eu explicar todo o contexto. Traga também sua questão, vamos chegar no bom senso. Porque se trouxer o aluno e o aluno estiver insatisfeito com a conduta, primeiro, às vezes, os pais nem dão conta. Às vezes, é algo que você vê assim, que o pai está totalmente submerso numa situação que ele não vai poder resolver. Entendeu? Então, é melhor conversar só com ele, entender. E tem coisas que a gente fala assim, ó, infelizmente, dentro do nosso convívio, deixa quieto. Não tem como mexer. É verdade. Não tem, porque não cabe mais, não dá mais, como professora, como a diretora, a coordenadora. É porque se você não sente esse apoio externo, né, ou seja, de quem devia, do seio familiar, como é que você vai corrigir determinadas coisas? Eu não sei até onde você conseguiria. Exato, trabalhar só com a criança e com a adolescente. Porque a gente volta àquele primeiro tema da questão da maturidade. Você acaba colocando muitas vezes nessa relação a criança e o adolescente com a postura de um adulto que ele não consegue abarcar, porque ele não tem um cognitivo, ele não tem uma evolução maturacional que alcance esse comportamento que você vai solicitar. Então, hoje, a nossa sociedade, ela está desestruturada, ela está perdida, é um reflexo muitas vezes dessa família que se perdeu. E aí, volto a dizer, o celular tirou o nosso olhar, né?
muitas vezes o nosso olhar para com nossos filhos também. De você falar, oi, olha uma coisa, você chega e fala, oi meu filho, como é que você tá? Só que você tá olhando o celular, ele fala, mãe, eu tô bem. Só que você não olhou. Se você olhasse, talvez, desculpa aqui com o microfone, Tranquilo. você ia perceber que o olhar dele estava triste, que o olhar dele estava entregando alguma coisa. Isso acontece muitas vezes no consultório comigo. Quando eu chego, pergunto pro meu paciente, tudo bem? Como é que foi sua semana? Ah, tô bem, foi legal. Mas a sua expressão, o seu corpo não está me mostrando, tá me mostrando o contrário. Não, tia, foi bom que eles me chamam de tia às vezes também. Tia, Não, foi bom, Amanda, foi bom. Não foi bom. Alguma coisa aconteceu, mas tudo bem, eu entendo que você não quer falar agora. E aí conversa vai, conversa vem, a sessão acontece. Um dado momento ele me conta, porque essa semana aconteceu uma coisa que me deixou muito triste, muito chateado. Mas você já pegou um gancho de que eu te compreendo, eu te enxergo, né? Aquelas perguntas que você de fato está ali interessado em saber o que está acontecendo com o outro. Então, muitas vezes a gente chega cansado do trabalho, ou a gente está imerso no celular, muitas vezes trabalhando com o celular, mas ali desconectado do que está acontecendo com nossos filhos. E eles ficam cada vez mais invisíveis. Então, perceba, uma criança que está invisível para os seus pais é uma criança que vai dar problema. E É uma criança que vai dar trabalho. Fria, eu vejo uma relação fria entre pais e filhos. Coisas mínimas, por exemplo, às vezes eu chamo meus alunos, traga seu caderno, meu bem. Aí teve um aluno que falou assim, professora, ninguém nunca me chamou de meu bem. Nossa. Aí você tá assim, pegando uma atividade e se depara com uma frase uma pancada dessa. Aí você fala, um me perguntou por que a senhora me chama de meu bem. Eu digo, porque eu tenho um carinho por você, eu gosto de você. Já tá com aquele Quero negocinho trazer um curtido, acolhimento. né? Ele, tá certo, eu gostei. Oh. Então, assim, tem essa questão, sabe? Às vezes eles pedem abraços. Tem dias que são os dias dos abraços. É muito... Já vem assim. E não é... A gente pensa que é só criança, porque quando eu ensinava o 6º ano, né? Os pequenininhos gostam de sair agarrados na sala com o professor. Mas os adolescentes também. Às vezes já chegam com a mão assim, pra você dar um abraço. Aí eu vou, dou um abraço. Na época da pandemia era um problema, porque não podia. Zero abraço. Mas eles queriam. E às vezes eu dava mesmo. Imagine, num contexto daquele, eu recusar. Verdade. Eu explicava, eu digo, não pode, porque eu posso passar alguma coisa para você. Eu sempre colocava assim, e se eu estiver com Covid e não souber? Então é bom. Mas aqui, aí tu faça assim, sabe uma coisinha? Sim. Mas assim, eu nunca deixo de dar atenção. Sempre busco. E sou uma professora rigorosa. É isso que eu sempre falo. Ter rigor, exigir disciplina, não tem nada a ver com carinho e acolhimento. Exatamente. Não tem nada a ver. São os acordos que você precisa estabelecer com os adolescentes.